E aí, pessoal, tudo bem? Hoje trouxe essa leiturinha clássica, uma obra de Graciliano Ramos, um dos principais autores brasileiros. Esse livro talvez você já leu em época de vestibular, em época que te obrigavam a ler. E eu fui uma dessas pessoas, já tinha lido esse livro e resolvi ler de novo, alguns poucos anos depois, né? Meus cabelos que o digam. Enfim, foi muito interessante ler esse livro, porque ele tem 180 páginas, mais ou menos. É uma edição da editora Record de 2024. Não que seja difícil, como eu poderia dizer. E tem algumas palavras que são muito regionais. Quem é do Nordeste talvez saiba do que está falando. Por quê? Existem palavras relacionadas à vegetação de lá, umas coisas da região de seca, né? Quem vivencia essa situação ou já vivenciou, talvez você conheça algumas palavras, mas não era o meu caso. Então, conforme eu estava lendo dessa vez, diferente da época da adolescência, eu comecei a pegar literalmente um dicionário para traduzir o que estava falando. Eu usei muito o chat GPT para até pegar alguns exemplos de aplicação de algumas palavras. Maçambira, mulumbu, preá, várias palavras desse tipo que eu não tinha noção do que era. Essa história basicamente é de uma família que é retirante, né? É uma família que sofre a opressão que muitos nordestinos passaram tentando fugir da fome, fugir da opressão daqueles tempos, narrativa dolorosamente brasileira, feita de silêncios e expectativas, em que o confuso sonho de liberdade que atormenta seus personagens é a única coisa que os mantém mais ou menos vivos. Basicamente, cada capítulo vai falar de um personagem ou de uma situação. Deixa eu pegar aqui o sumário para vocês entenderem. Mudança, Fabiano, protagonista aqui da história. Cadeia, Sim a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho. Inverno, festa, baleia, que é a cachorra, famosíssima essa cachorra, um dos animais mais marcantes de muitas histórias, né, de muitos livros. Contas, o Soldado Amarelo, um mundo coberto de penas, fuga. A Fabiana é uma pessoa que teve suas dificuldades, não teve acesso a estudo, mal sabe se comunicar, mal sabe usar as palavras. E tanto pela pobreza, pela miséria, e que automaticamente também está influenciando na linguagem dele, ele não consegue atingir certos lugares, ele sofre injustiças, ele mal consegue se defender. E ele muitas vezes é visto como um bruto. E não que ele não tenha comportamentos, né, um tanto grotescos, por exemplo, de forma de lidar com os filhos, forma de lidar com a cachorrinha, enfim, que tem algumas ideias um pouco mais retrógradas, mas principalmente pela falta de acesso que ele teve à educação, automaticamente a falta de ascensão social. Então, assim, uma das coisas que me chamou muita atenção foi uma cena em relação à festa, que eles vão a uma festa na cidade. E ele se veste de uma forma que tenta, né, entrar dentro daquela sociedade. A esposa tenta colocar um salto e mal consegue andar. Eles se sentem incomodados com aquilo, porque aquilo não faz parte da realidade deles. Então, a história vai se passando, não é basicamente... A força não está no enredo. A força está na descrição, como são os personagens e quais são as situações específicas, a rotina que eles passam. Vai contando a realidade desse povo, que foi uma realidade muito próxima de muita gente que passou por isso. É bem angustiante. Você começa a pensar até onde eu posso ir se eu não tiver acesso a certas coisas como educação, como qualidade de vida, como bem-estar básico, sabe? Ter dinheiro para poder comprar uma cama, que é o que eles queriam. Eles passam por exploração no sentido de não serem pagos adequadamente em questão de salário. Então, uma forma de escravidão que ainda vivenciam. O livro é maneiro demais. E a forma com que escreve é instigante. Precisa só procurar essas palavras para você entender melhor. A não ser que você tenha um vocabulário muito mais rico, que não é o meu caso. Eu andei sim procurando no dicionário. Vou ler uma parte aqui para vocês darem uma olhada. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo falar só. E pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Você é um bicho, Fabiano.
Seu Tomás da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Esquisitice um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Então aqui você vê como que vai dando como eles são tratados, né, com uma indiferença, com essa situação de escravidão e, enfim, como são anulados, como as ideias, como os sonhos, como tudo é anulado pela posição que eles se encontram, principalmente socialmente. Um outro trecho aqui que eu também achei bem interessante, é quando tá falando da esposa. Sentou-se na janela baixa da cozinha, desgostosa. Venderia as galinhas e a marrã. Deixaria de comprar querosene. Inútil consultar Fabiano, que sempre se entusiasmava, arrumava projetos. Esfriava logo, e ela franzia a testa, espantada, certa de que o marido se satisfazia com a ideia de possuir uma cama. Sinhá Vitória desejava uma cama real de couro e sucupira, igual a de seu Tomás de Bolandeira. Enfim, fica a dica aí para vocês de um livro maravilhoso brasileiro, curto, rápido de ler. Esse aqui eu li em 3 dias. Quem leu, comenta aí e me diz o que achou. Tchau!